Olá, olá, boa tarde, som. Ok, teste, perfeito. Bora lá para a nossa leitura de mercado. Ó, tô no BRA 50, tá? Novamente. A leitura aqui veio com o H4. Tinha marcado aqui, ó, no vídeo passado, se eu não me engano. Eu já tinha colocado essa linha aqui, ó. Tá? E aí, a gente... Ele segurou, tá vendo? Aqui eu tive um trade, estou no trade inclusive, mas esse trade aqui, ele fez, eu entrei errado. A entrada aqui tá errada, ela não tá certa, tá uma entrada antecipada, uma entrada irregular, tá? Enfim, vamos lá. Aqui no caso, agora, eu já tinha falado, acho que dessa última perna aqui, de alta, na semana passada, certo? E eu tinha gostado bastante dela porque ela tinha fechado bem aqui em cima. Eu tinha falado já a respeito disso. E quando ele fecha a favor do movimento principal, ele tem força positiva ou força a favor do movimento. Então, se ele chega a fechar, ele, ele recua. E aí, quando ele volta e fecha muito perto do topo ou fazendo um pequeno rompimento, a gente tem força a favor, tá? Então eu já tinha falado disso, já estava com o olho já para essa alta aqui. E agora, o que a gente tem que ficar de olho seria o fechamento dele aqui. Como foi o H4 anterior, foi esse, ó. O H4 já está fechado. Ele está levemente rompido, ó. Então, se por acaso ele... Deixa eu só tirar um pouquinho, deixa eu ver. Não, vou deixar o outro mesmo. Se por acaso esse H4 agora, né, ele fechar aqui assim, é muito bom. A gente tem, tá dentro desse espaço aqui, né, que é onde ele pode ir até aqui em cima e voltar. Ou, na verdade, a gente já tá, no fundo eu já tinha falado, né, a respeito disso, que ele estava navegando aqui a força que ele só comeria, ele só viria aqui para baixo, ó, se ele quebrasse essa estrutura aqui. Falei nos vídeos passados, então ele não quebrou, ainda está saudável, e aí ele já fez uma IG e está fazendo, tá fazendo uma ignição, né? Tá fazendo um rompimento, e esse rompimento aqui ele tá com força, tá bonito, tá bonito. Mas não temos nenhuma confirmação de rompimento, tá? Enfim, aqui então tem que esperar mesmo, ó, aqui é o último movimento, esse aqui tem que esperar, vamos ver até onde ele vai se expandir para poder fazer o recuo dele de forma saudável, para continuar fazendo então um movimento positivo, tá? Aqui ainda a gente tem um movimento, eu acredito que como ele está entrando, a força aqui ele começa a ficar levemente exaurida, vamos dizer assim, quando ele estiver mais ou menos aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse campo todo ainda para rodar. Se ele começar a não ter força aqui, a gente começa a imaginar que ele começou a ter fraqueza nesse rompimento, que é um rompimento que ele deveria continuar para cima, tá? A ideia principal, obviamente, é fechar aqui, né, para poder ainda alçar novos voos. Caso contrário, ele está ainda no movimento onde o pullback aqui é relevante e ele pode fazer qualquer movimento aqui dentro a ponto de poder fazer uma falha ou quebrar uma estrutura e ele não vir a cumprir o seu caminhar, né? Que aqui nesse caso ele está fazendo esse movimento aqui, tá? A entrada minha está mais ou menos por aqui, ó. E como eu disse, essa entrada está errada. Eu vou deixar aqui porque ainda ela não pegou o TS, né? Não pegou o stop loss. E é isso, é isso aí. Agora ele vai fechar e o movimento, a gente tem um movimento um pouquinho mais saudável com esse fechamento, tá? Mas tudo pode acontecer, inclusive ele fechar aqui para baixo, tirar meu stop, pegar meu stop e ficar aqui dentro ainda dessa massa aqui, ó. Se ele ficar aqui dentro aqui ainda,
ele tende a ficar preso aqui até ele desenvolver para cima ou para baixo, tá? O para baixo a gente sabe que tem esses dois H4 aqui, ó, não, esses dois semanais, essas duas linhas, que pode segurar o movimento, tá? Mas como eu conheço o índice, ele faz movimentos, às vezes um pouco abruptos e sem tá para ver aqui, ó, ele faz movimentos às vezes de teste. E eu gosto muito de falar sobre isso. Esse movimento, inclusive, é um movimento de teste. Se eu não me engano, esse também foi um movimento de teste, ó. Tá? Eu gosto bastante de falar nisso, inclusive no dólar também eu falei sobre isso, tá? Então, no índice BRA 50, plataforma norte-americana, plataforma gringa, a ideia aqui, então, é positivo, é ir para cima. Ele não quebrou a estrutura de alta. Eu já tinha falado isso no movimento anterior e sabia desse movimento aqui. E ficou bem bonitinho, tá? Então é de alta. Só a gente vai agora ficar de olho nos próximos movimentos. Como eu disse, aqui ó, é um movimento mais... seria um movimento mais forte dentro do contexto. Eu duvido que ele faça isso agora. Não temos notícia hoje, mas na semana que vem a gente tem payroll, né? Então, fica de olho nesse movimento aqui, tá? Vamos pro dólar. Eu vou fazer um vídeo rapidinho hoje, tá? Não vou... Dólar. Ah, então, o dólar também tem um movimento aqui de teste, ó, que eu falei, ó. Esse movimento aqui é um teste, ó. Eu já tinha falado isso outra vez. Ele fechou para baixo, muito legal, mas esse movimento se chama teste, pelo menos na minha concepção, tá? Ele é continuação, ele é uma continuação, mas eu utilizo ele como teste, porque esse daqui que tinha que ter feito o movimento, ó, tá? Esse vermelho aqui que tinha que ter fechado aqui para baixo, assim. E aí ele fechou dentro, putz, dentro aqui de novo, cara, sabe? Eu já tinha falado isso nos vídeos passados, se quiser retomar, assista, retoma o vídeo que você vai ver que eu falo exatamente sobre isso. Eu acho que ele devia ter fechado aqui para baixo para ter força. Não teve, mas ok. Esse daqui fez, e aí ele começou a fazer o pullback quebrou o pullback um pouquinho maior, saudável, continuação, falha, volta, pullback de alta, ignição, cumpriu o movimento completo, né, ó, cumpriu esse daqui. E tem mais um tequinho aqui para cima, tá, ó, mas ó, é o espaço que eu falei, ó. Então, acabou o movimento de alta, com pullback de alta que quebrou, fez a abertura da venda aqui, que a gente está falando ainda da venda, a estrutura a venda, não abre a venda, faz o teste de topo aqui, crava o erro, porque ele faz, eu marco e ele não abre. Nesse caso aqui, você desce o time frame aí, o tempo, né, vai para o M10, você vai ver que eu estou falando desse movimento aqui, ó, que é um movimento de falha, um movimento que ele desestrutura ele desestrutura tudinho isso daqui, ó, e aí o que ele faz? Ele tenta fazer o rompimento, ele abre a compra, ele estrutura a compra, e no movimento, e na hora que onde que está o movimento da entrada da compra, ele não abre a compra, entendeu? Então, ele desestrutura. Isso aqui todo mundo chama de falha, né? Porque era para continuar, ele não continuou, falhou. Eu não uso isso. Para mim isso aqui é uma falha, mas ele não é uma falha forte, porque a gente está falando de venda. Entendeu? A gente está com um movimento primário aí de venda. O movimento mais forte é de venda. Então ele abre a venda, ele estrutura a compra e aí a venda continua. Ele não abre a venda, ele não abre a compra, falei errado. Ele não abre a compra e continua fazendo o movimento direcional do movimento posterior, né? Anterior. E aí ele abre aqui, esse é o melhor movimento, tá? E aí ele faz essa ignição aqui muito boa, foi muito bonita essa ignição, eu gostei bastante de vê-la. E aí ele faz um pullback pequenininho aqui, com pressão, força, e aí na hora que ele tem que quebrar, ele não quebra, que é essa barra aqui, ó. Essa barra deveria quebrar, ela não quebra, tá? A gente tem uma linha branca aqui, que é uma linha um pouco direcionada, mas ele não quebra, e aí
a gente vê o movimento ainda travado, tá? Ok. Ontem eu falei desse movimento, né? Que ele abre aqui embaixo e rompe para cima. Ah, ontem eu não fiz vídeo, eu acho. Enfim, ele abre aqui embaixo, ó, ele abriu embaixo. Dá pra ver? Ele abriu aqui embaixo. E aí, no momento que ele tem que continuar, porque, ó, por exemplo, ó, ele abriu aqui, fez a ignição, ok. E aí fez um pullback, perfeito. E aí, na hora que ele abre, que é onde que ele tem que fazer o movimento para continuar, ele desestrutura, abre o movimento oposto e aí ele vai para cima. Só que aí aqui temos um pulo do gato, ó. Ele fechou acima dessa barra aqui, dessas barrinhas que tinha aqui, ó, ele fechou para cima. Fez um pullbackinho para cima e continuou. Só que daí, cara, o movimento é de baixa, certo? Ele faz o movimento, fecha vermelho. Esse movimento, essa barra fechando vermelho aqui, ó, falou tudo, cara. Hoje, essa é a barra de hoje, tá? Então, que é o segundo H4 que fecha, certo? Que horas são? Isso, a segunda barra, essa daqui já é a segunda H4 de hoje. Então, na hora que esse H4 fecha vermelho, ele fecha com uma possibilidade de sinal de venda do vendedor majoritário, que é esse vendedor. Não se esqueça desse movimento. O dólar tá para baixo, tá? Ele tá para baixo. Só que agora tem um detalhe. Se a gente está falando desse movimento todo aqui, ó, tá? Ó, eu vou tentar fazer tipo como se fosse uma barra, ó. Esse é o movimento, ó. Pá. Vamos supor que isso aqui, como se fosse uma barra aqui assim, ó. Ele fez isso, ó. Certo? Origem. Fim. É uma barra vermelha. Isso aqui tudinho é uma barra vermelha. Tá? Ó, esse daqui foi o pullback. Que dentro da barra alcançou próximo dos 50% da barra. Certo? Desestruturou não. Ele fez o pullback saudável, que seria isso aqui. Agora, ele voltou. Se a gente está vendo um time maior, um tempo maior, a gente está falando de, tipo, por exemplo, a gente está falando do semanal, por exemplo. Tá? Que no caso aqui está diferente, tá? Mas vamos supor que se fosse o semanal, que não é, como se fosse o mensal. Se ele fez um pullback de 55, a força dele ainda é de venda. E aí a gente tem que ficar atento na questão de que agora é o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Ele tem que fechar, ele tem que fazer um movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, já está começando a ficar... Ele está começando a querer falhar essa barra. Tá? Ele está querendo falhar a barra. Só que aí eu volto a dizer o seguinte. Por exemplo, ó, ele quer falhar a barra. Certo? Eu me perdi um pouco. Na verdade, a gente tem que concluir um fator. Estamos no fim do mês. Então, se essa barra aqui, ela fez com projeção mensal, certo? Extremamente comum essa barra voltar aqui, fazer isso aqui, esperar o mês fechar. Provavelmente o mês vai fechar dentro da semana, né? Deixa eu só passar o olho aqui. Ai, caramba, eu não tô com o mês aqui, poxa. Enfim, ele vai fechar no meio da semana. Eu quero dizer que vai ser... Não vai estar fechadinho, bonitinho. Então, o próximo movimento, ele vai abrir dentro. O mês de setembro, ele vai abrir aqui, ó. Ele vai abrir aqui. O que eu quero dizer com isso? Que aí ele vai testar ainda. Ele não fez a ignição. Ele não fez o rompimento da barra anterior.
Então ele não tem direcionamento. O mês de setembro ele vai abrir na dúvida. Ele vai abrir na dúvida. Por mais que essa barra aqui, ó, ela tá rompendo, porque isso aqui, ó, não se esqueça, tá? Ó, eu já falei isso em vídeos anteriores. Isso daqui é um rompimento do mês anterior. Então, esse mês de agosto rompeu o mês anterior, certo? Que ele tá aqui o mês anterior, ó. Acho que é um pouquinho mais pra cima, né? Aqui mais ou menos, ó. Essa é a barra do mês anterior. Tá pegando? Tá. Então ele quebrou essa barra de agosto aqui, tá quebrando esse mês aqui todinho. Ele tá fazendo rompimento. Só que ele tá fazendo rompimento e ele tá deixando isso aqui só de rompimento, ó. É pouco. Ele deveria fazer mais para o setembro poder navegar aqui, ó. E aí sim romper. Entendeu? Caso contrário, ele vai estar aqui dentro. Se ele está aqui dentro, aí ele tem a barra inteira para brincar. Isso aqui tudo. Aí pega, né? Aí pega, porque ele pode voltar aqui em cima e ainda está vendido. Tá? Então, para essa leitura é isso. Hoje ele fez uma ignição bem bonita de novo, ó. E aí ele está esperando, né? Porque aqui no caso o dólar está fazendo um direcionamento para baixo, enquanto o índice, voltando lá, tá? Enquanto o índice está fazendo movimento para cima, lá, ó. Só que o índice só tem essa região para poder brincar. O índice tem região ainda para poder desenvolver. Que o índice tem, né? Sempre tem. Só que o dólar não tem. E aí esse range, né? Esse espaço que ele tem aqui é muito compacto. É bastante ponto, tá? Ó, é 40 pontos, é muita coisa. Mas ele é pouco, tá? É pouco. Então agora a gente tem que esperar o seguinte. Nessa semana eu vou dar uma olhada se tem notícia, provavelmente não deve ter, porque daí vai se posicionar tudo pro mês, pra semana que vem. Só que aqui ele já começou a ficar feio, ó. Ele fez um suporte aqui, não quebrou o suporte, e ele já travou, e aí ele tem que fazer, ele tem que fazer. Aí amanhã ele abre aqui, desenvolve para cima, ó, porque ele já entrou aqui, tá, ó. Esse espaço aqui, ó, ele já tá dentro. Então, lembra da barra que eu falei, da barra de teste? Então, se ele tá fazendo teste, oxe. Se ele tá fazendo teste, do nada cai a internet. Se ele tá fazendo teste, porque isso aqui é um teste. Lembre-se, teste volta. Teste, se ele não fechar assim, ó, ele volta, ele volta, ele volta. E ele vai voltar. Esse é o espaço, então vou desenhar aqui. Não vou fazer a marcação no meu mapa, no meu gráfico, mas eu vou deixar marcado, ó. É aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Temos essa linhazinha, não se esqueça, eu acabei colocando ela nessa semana, que foi a semana que eu acabei olhando, passei um olho um pouquinho por causa disso aqui. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui. Essa semanal aqui segurou. É uma das mínimas lá atrás, tá? É uma mínima que tem lá atrás. E aí, isso vai acontecer, você não vai achar isso no Profit, no Trade. Ele não tá no Brasil, tá? Essa mínima aqui, ó. Essa mínima aqui está só na plataforma gringa. Só na plataforma internacional. Não tá no Brasil. Então, esse daqui é o movimento de teste. Esse próximo aqui, ele vai fechar aqui. O mercado hoje já morreu. E aí, amanhã a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então, se ele navegar em torno daqui, é a alta para consumir esse espaço que ele deixou faltando. Se ele abrir dentro, né? Se ele abrir aqui, é consumir isso aqui. Se ele abrir mais para cima e romper esse espaço, aí a gente começa a ter outro tipo de leitura, que é esse teste aqui de topo,
Se ele abrir aqui ou aqui para cima, este teste de topo vai acontecer, tá? Vai acontecer. Vai acontecer. Agora, se ele abrir aqui, ainda a força é para baixo, com uma resistência, com um suporte absurdo, absurdo daqui, ó. Temos já dois dados, né? Na verdade, temos três, ó. Temos esse dado aqui, deixa eu apagar tudo, peraí. Ó, esse daqui é uma ignição do suporte. 1. Ignição do suporte. 2. Ignição do suporte. 3. São 3 barras fazendo ignição num suporte. Qual suporte? Esse pequeno aqui, ó. Tipo, pequeno. É massa, né? Pouca massa aqui, na verdade, mas existe um pequeno suporte aqui que ele precisa quebrar. Não sei se vai ter notícia internacional, se vai ter notícia brasileira, mas ele precisa quebrar essa barra aí. Tá? Se ele não quebrar, ferrou tudo. Tá? Então, esse é o dólar. Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Então, só recapitular. O movimento se abre aqui, testa topo, se abre mais próximo do topo, testa topo do topo, que é esse aqui. Isso para amanhã, tá? Se ele abre aqui dentro, ele está preso ainda dentro do final do mês. Se ele abre aqui embaixo, com tentativa de rompimento de continuação da venda, tem que ficar atento, porque não, talvez ele possa romper e voltar, tá? Dá aquele pavio gigantesco, fecha aqui de dentro de novo, pode acontecer. Mas o mais sensato é ele ficar aqui dentro, o mais sensato, tá? É ele fechar aqui dentro e brincar aqui durante essa semana inteira, nesses 40 pontos que ele tem aqui para brincar, e a semana que vem ele abrir e fazer a ignição. Tá bom? Porque daí é um mês, né? Aí é o rompimento do mês. Certo? Vamos para o Usatec, que eu passar o olho aqui, porque o Usatec fez um movimento bem interessante. Ó. Eu tenho um trade aí, deixa eu tirar ele. Eu fiz, cara, porque a plataforma, aí nessa plataforma MT5, às vezes você faz a entrada, se você não coloca o take profit, que é o TP, né, e o UST, que é o gain e o stop, se você não coloca ele puxando do início da sua operação, às vezes a operação fica lá, ou fica pregoado. Às vezes eu não faço isso. Eu estava fazendo o quê? Eu coloco a entrada e coloco a saída, e aí eu manejo, né, a estruturação, só que daí às vezes fica a ordem. Como eu não faço muito trade, porque eu ainda estou na questão de estudar, eu estou fazendo só para poder ter uma noção até mesmo de preparo contínuo da vida, né? Então tá. Ó, vamos lá. Aqui eu já tinha falado sobre esses testes aqui, certo? Ó, bem bonito o teste, inclusive. Tá bem legal. Aí, eu tô na H4, ele fez essa ignição. Linda. Olha o que eu falei. Olha exatamente o que eu falei. Isso aqui, ó, quando ele faz uma ignição forte dessa magnitude, ele tem espaço para brincar. Ó, ele tem espaço para fazer pullback. Ele tem espaço. E ele fez perfeitamente, ó. Perfeitamente. Abriu o pullback aqui. Conclusão do pullback. Briga, teste lá em cima do topo. Falhou. Não, porque não quer ir agora. Faz teste de fundo. Não quebra o topo anterior. Abre o sinal. Aí ele faz um movimento. E fecha aqui em cima. A diferença, tá vendo? Aqui a gente fez isso com tentativa, com um espaço para brincar, de pullback, né? Recuar, respirar. E aqui ele não fez. Olha aqui, ele fez um negocinho desse tamanho. E aí esse negocinho desse tamanho, dessa barra desse tamanho. Não. Nesse caso, inclusive, quando eu entrei aqui no teste, quando eu entrei nesse trade, é aqui mesmo que eu entrei? Deixa eu ver. Não sei. Exatamente. Quando eu entrei ali, eu falei, deu ruim, velho. Isso aqui tá muito horrível, horrível. Não posso ficar.
E aí eu falei, só vai estopar a partir do movimento se ele fechar aqui para baixo, né? Ó. Aqui era a minha região de suporte que eu imaginei que não podia quebrar. E de fato não quebrou e voltou. Só que daí ele voltou não deixando espaço. Eu cortei, falei, tá horrível esse trem aí. Tchau. Pouco dinheiro, mas tá ótimo. Tá? Enfim. Então a gente tem aqui, ó. Volta a dizer, a ignição tá aqui. Pouco espaço para o pullback. Qual é o problema? Aqui a gente tem um movimento absurdo aqui, ó. Não dá pra ver, né? E o mensal... Desculpa. O mensal tá horrível. Tá? Ele tá fechando dentro do dentro. Quando eu falo fecha dentro do dentro, acho que eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores. Fechar dentro do dentro é isso aqui, ó. Fechar dentro do dentro é comprimir dados, entendeu? Começa a ficar ruim esse trem. Aqui, eu só vejo uma ponta, tá? Ainda que é alta, só que essa ponta ela tem que fazer isso. Brincar aqui, ó, no suporte mensal para poder romper. Eu, o Wallace, não acho que tá bonito. Pode ir, como eu queimei a língua aqui? Pode, ele pode ir. Eu queimei essa língua aqui, ó. Eu tava achando que ele não ia fazer o topo e ia testar isso aqui, ó. Ele não testou, ele já quebrou e já foi para cima. Deixou espaço para brincar, quebra aqui, volta para dentro, abre de novo a venda e destrói tudo. Faz a falha, conclusão de falha, abertura de rompimento e ignição fortíssima. Deixa aqui, obrigado. Faz rompimento fortíssimo. Falta esse espaço para consumir. Ele não consumiu, obviamente, né? Nunca consome 100%. Voltou pro back, continuação. Tá vendo o desenho? Ó, aqui trava, volta, faz aqui. Então aqui, ó, a gente começa a imaginar que isso aqui é uma zona de teste, que é a zona de teste que eu falei de hoje no outro ativo. Então, zona de teste é zona de teste, né? Precisa fazer o movimento para a gente ter essa noção. Aqui está escrito o que eu gostaria de fazer, né? Não acredito que ele vai ter força para isso, mas Usatec, né? Para Usatec, que é bolsa norte-americana, a gente tem que ter uma coisa em mente. Hoje o Bitcoin já tem peso suficiente para empurrar. Então, se a gente volta para o H4 aqui, ó, eu vou ver, não vou nem ver o H4, ó, eu vou ver o diário, tá? Não vou nem ver H4. Bitcoin. Bitcoin, ignição forte, linda. Trava, ó, quebra da trava. Pubecou 100%. Já era. Esse pullback aqui. Continuação. Topo novo. No momento do topo novo, olha isso aqui. Olha essa barra aqui vermelha. Entende o que eu estou querendo dizer? Se o Bitcoin está começando a fazer isso aqui, por que Nova York está fazendo isso aqui? Não, hoje eles são paralelos. Eles são formação beta, eu acho, sei lá qual é o nome dessa parada. Eles têm correlação direta, não é oposta. Porque tem muito dólar em Bitcoin. Então assim, não. Isso aqui tá cantando um trem aqui, cara. Tá cantando um trem aqui, tá? Então temos ignição, trava da ignição, perfeita. A abertura, continuação. Aqui tinha isso aqui para quebrar, não quebrou, volta tudo. Isso aqui é batata para perder dinheiro, isso aqui. Ele abre isso aqui, ó. Pullback de alta, tá? Dentro dessa leitura aqui, pullback de alta, ó. O pullback não abriu. Não abriu, ó, não abriu. Ele consome, faz a troca da polaridade e agora isso aqui é pullback de baixa. Eu chamo de aqui é PBA.
troca de polaridade, agora ele está fazendo PBB. Tem espaço? Não, não tem espaço. Vai fazer? Não, não sei se vai fazer. Bitcoin é Bitcoin, que tem uma massa do cão, ó. Olha isso aqui. Tá pegando, né? Olha isso aqui, gente. É muito dinheiro. Tem muito dinheiro aqui. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E detalhe, aqui é o dinheiro do mundo, né? O mundo inteiro atuando de forma 24 horas. Bitcoin não pode brincar. Bitcoin não pode brincar. Não pode brincar. Beleza. Aqui eu tenho uma linha semanal, tá? Após essa linha, se ele quebrar, ele busca essas duas. Duvido. E aí busca essa, tá? Ele tá fazendo pullback de baixa, retomando, tá? Fazendo pullback de baixa. A troca da polaridade será ele fechar aqui dentro e fazer o pullback aqui. Não pode mais voltar para cá, tá? Aí ele testa o topo, que é esse topo do semanal. Aqui a gente pode até quase atualizar essa linha aqui, ó. Aqui temos uma linha atualizada, hein? Diário é bom. Deixa eu só passar o olho no diário. Ai, não dá pra puxar. Deixa eu passar o olho no semanal, peraí, rapidão. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem atualização aqui, nada. Aqui não tem nada. Isso aqui não existe, não. Sai. Não tem nada ali. Então é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. É isso aqui. É essa barra aqui. É pullback de baixo. Tem que ficar aqui. Fechou pra cá, quebra a barra, quebra o pullback de baixa, retoma para força compradora. Só que daí ele tem que quebrar isso aqui e fazer uma EG mais forte. Caso contrário, ele não vai fazer nada. O semanal está travado e está travado em topo. Em topo. Qual é o problema disso aqui tudo? É ele fazer isso aqui. Aí, fi, ele quebra tudo isso aqui facinho, tá? Facinho, 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 facinho. Ó, facinho. Ainda não tá à venda, mas ele já tá mirando a venda, tá bom? Só que esse aqui é muito forte, ó. Eu vou recapitular. Isso aqui é muito forte, muito dinheiro. Então, se ele entrar... E outra coisa, se ele entrar aí, ele tem um payroll que pode ajudar ele na semana que vem. Então, se ele entrar aqui, ó, que é essa barra aqui, ó. Se ele entrar aqui, ele busca tudo isso aqui. Facinho, facinho, facinho. Numa barra de payroll. Brinca de fazer teste, aí faz teste, volta e volta tudo de novo pra cima. Tá bom? Não brinque com Bitcoin. Foge disso aqui. Corre disso aqui. Corre disso aqui. E é isso, né? É isso aí. Então, fica para próximo. Na próxima a gente recapitula todos os movimentos novamente. Tento fazer pela manhã para ficar mais didático a informação, porque daí eu já projeto no dia e no dia você mesmo já verifica se o movimento vai ser o que eu estou falando ou não. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.